Olá, igreja, boa noite. Que bom vê-los aqui. Bom ver famílias reunidas. De vez em quando eu fico pensando que dia de culto é o dia mundial da gente bem arrumada, o melhor perfume, o melhor sapato, a melhor gravata. Que gostoso ter as famílias reunidas. Parabéns por você ter pensado nesse momento, de estar aqui vivendo esse momento com a sua família, esse culto com a sua família, aqui nessa igreja. Eu estou aqui elogiando você. Você está percebendo? Elogiando você. Elogio é uma palavra de apreço, é uma palavra de admiração. Elogio é uma palavra de honra. É quando a gente enaltece algo. Se o elogio é verdadeiro, né? Verdadeiro no outro, honesto no outro, uma virtude do outro. Elogio é quando a gente honra uma outra pessoa. E muitos de nós, ao pensar na Bíblia e ao pensar em Deus, e na história que a Bíblia conta, muitas vezes nós temos a tendência de olhar para as histórias bíblicas como as histórias de dificuldades que o povo passava, muitas vezes de repreensão de Deus, de juízo, o pecado, né, a história do pecado do povo. E muitas vezes nós olhamos a Bíblia e as histórias bíblicas e as intervenções de Deus com seu povo, com sua igreja, assim, desse prisma. Mas eu quero dizer que é muito possível a gente aprender também, não só com os erros, as repreensões e os momentos em que Deus chama o povo para voltar aos caminhos corretos, mas também com os elogios de Deus. E se a gente for pensar em quantas vezes Deus elogia, e quantas pessoas Deus elogia na Bíblia, queridos, nós vamos encontrar muitos elogios de Deus. E elogio é uma coisa poderosa, né? Imagine quanto da sua vida, quanto da sua autoestima, quanto das suas realizações e das suas capacidades que você tem hoje, daquilo que você desenvolveu, foi desenvolvido por causa de elogio, de reconhecimento. Foi desenvolvido porque você tinha um pai, uma mãe, um professor, um irmão mais velho, um amigo que te reconhecia, que te enaltecia, que te dizia, olha, é por esse caminho mesmo, você faz bem isso. Vale a pena continuar. Quanta coisa boa a gente ouve, isso vai reafirmando nossas virtudes, não é mesmo? Se a gente fosse pensar em quem mais nos elogiou neste mundo, né, dos seus familiares, dos seus amigos, quem você diria? Mas nós temos então na nossa vida muita gente nos elogiando, nos reconhecendo, e temos também Deus fazendo isso com o seu povo. E nós vamos ver na Bíblia, e quando a gente começa a olhar os personagens bíblicos, quando a gente começa a pensar na Bíblia e na história da humanidade com Deus, na história da salvação que Deus nos oferece, nós percebemos que há muito elogio, muitos diretamente da boca de Deus, e outros, sim, de Deus, mas através da boca do profeta. Agora, antes de nós irmos pensar naquilo que Deus falou a respeito dos seus filhos, eu quero te perguntar. Nós vamos então falar sobre os elogios de Deus, né? Eu quero te perguntar, você já pensou que o que acontece na vida, e o que aconteceu na vida dos personagens bíblicos, e quando Deus o elogia é verdade,
Porque nada sai da boca de Deus que não seja verdade. Nada sai da boca do profeta de Deus que não seja de acordo com a vontade de Deus e não seja verdade. Então aquilo que está registrado na Bíblia para muitos personagens, nós vamos começar com Enoque, é verdade. E Deus os elogia. E eu gostaria que ao a gente pensar na vida aqui, nós vamos passar rapidamente a vida de alguns personagens bíblicos que foram elogiados por Deus. A gente pensasse que tipo de estilo de vida, que tipo de decisões essas pessoas tomavam para ter esse tipo de vida que tiveram, a ponto de serem elogiados por Deus. Então, se uma repreensão do Senhor, se um mandamento dele nos ensina, eu te convido a pensar que os elogios de Deus também nos ensinam. E gostaria que você abrisse a Bíblia comigo. Nós vamos andar aí por vários versículos bíblicos, pensando na vida de vários personagens e começando então com Enoque. E Enoque, nós vamos lá para Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 traz a genealogia dos descendentes de Adão. E lá pelas tantas, no versículo 22, 23 e 24, que é o que nós vamos ler, fala sobre Enoque. Vamos lá. Diz que Enoque andou com Deus, e depois ele gerou a Matusalém, e viveu 300 anos, e teve outros filhos e outras filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E diz o verso 24, e andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Agora, lendo esses versículos, aonde está o elogio? Que palavras são elogiosas? Se só diz assim, que teve filhos e filhas, que viveu anos, e teve mais filhos e mais filhas, e gerou a Matusalém. Onde está o elogio aqui? Parece que quando a gente lê, não parece que tem uma palavra agradável aqui, né? Não diz assim, Enoque era bonito, e Enoque era aí, né? Não. Mas, se a gente prestar atenção, nós vamos entender que aqui Moisés estava dizendo que Enoque andava com Deus. E porque Enoque andava com Deus, e Enoque andava com Deus e continuou vivendo e continuou andando com Deus e gerou filhos e filhas e continuou andando com Deus. E lá pelas tantas, parece que Enoque era tão parecido com Deus que Deus faz uma proposta irrecusável. Ô Enoque, vem, vem. A gente é tão parecido um com o outro, vem morar comigo. E então aconteceu uma coisa que não aconteceu antes na história. Alguém que não se conta da morte. Alguém que não se conta da morte, porque andou com Deus. Mas e o resto da humanidade? E o resto dos outros homens? As outras famílias? Andavam com quem se não andavam com Deus? Andavam por aí. Andavam um pouco com Deus, um pouco sem Deus. Um pouco perto, outro pouco mais longe. Alguns nem andavam com Deus. Mas Enoque andava com Deus porque ele tinha decidido amá-lo, honrá-lo, porque ele gostava do Senhor, por isso ele andava com Deus. Mas e os outros? Tantos outros homens, tantas outras famílias, decidiram gostar de outras coisas, decidiram honrar outras coisas, decidiram passar tempo com outras coisas. Mas Enoque decidiu amar, honrar e andar com Deus. Então é um elogio, concordam comigo? Não parece muito um elogio quando a gente lê, mas Enoque andava com Deus. E isso mostra que os outros andavam diferente de Enoque. Mas ele andava com Deus. Muito bem, depois disso a gente vai para o outro personagem bíblico. E nem precisa folhear muito sua Bíblia. Porque nós vamos ler aí a história de Noé. Noé é uma história que as crianças gostam muito, mas ela tem muitas e muitas lições para nós adultos. E em Gênesis
6, diz que a iniquidade, o pecado havia se multiplicado e agora Deus olha para toda a humanidade e de toda a humanidade Ele fala o seguinte a respeito de Noé. Versos 6, 8, 9 e 11. Vamos lá. 6. Ali diz que, então, Deus se arrependeu, né, de ter criado o homem, isso lhe pesou no coração, e ele, porque era muito corrupto, só havia mal sobre a terra. Agora imagina, Deus olha para a humanidade, o bisneto de Enoque. Noé era bisneto de Enoque. E ele olha para todos e só vê o que é mal. Mas ele, olhando, diz que ele vê Noé, aliás, verso 8. Porém, Noé achou graça diante de Deus. E o 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Andava Noé com Deus. E ele gerou 3 filhos, mas a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha só, Deus olha e só vê violência, mas no meio desse monte de violência, no meio de um monte de corrupção, Ele vê Noé. E diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Porque ele andava como os outros andavam? Percebem que aqui já havia uma sociedade andando sem ligar para Deus, sem entender Deus, sem conhecer Deus, sem amá-lo, sem honrá-lo. Mas Noé era diferente. Muitos de nós pensam que somente a cultura atual é uma cultura que não honra o Senhor, que desfaz do nome de Deus, que muitas vezes até blasfema. Mas, no tempo de Noé, Deus olhou e viu Noé. Não temos uma lista de pessoas, temos Noé. A Bíblia dizendo que ele achou graça, que ele era justo, que ele era íntegro e que ele andava com Deus. De novo. E onde os outros andavam? Andavam na corrupção, andavam na violência, porque é isso que a Bíblia diz. É assim que os outros viviam. Mas como Noé vivia? Com o Senhor. Quem Noé amava? Ao Senhor. Esse é o estilo de vida de Noé. Um estilo de vida diferente dos seus contemporâneos. Diferente do povo da cidade onde ele vivia. Diferente. E ele andava com Deus. E por isso, Deus disse que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Percebem que ele se destaca entre todos? Noé se destaca entre todos. Agora vamos pensar que tipo de vida tinha Enoque, tinha Noé, para Deus olhar. A gente já falou um pouco, né? Mas como será que deveria ser a administração dos negócios de Noé e de Enoque? Da família, da saúde, do tempo deles, dos dons que Deus havia lhe dado. Enquanto os outros estavam em violência e corrupção, eles estavam andando com o Senhor e sendo justos e íntegros aos olhos do Senhor. Esse é o estilo de vida deles. Mas nós vamos continuar. E agora nós temos um personagem que a gente muitas vezes conhece de cor o elogio que Deus deu para ele. Mas vamos lá. Vamos andar um pouquinho na nossa Bíblia até o livro de Jó. E o livro de Jó, 1 verso 8. Agora é o próprio Deus falando, né? Deus abre a boca e diz. 1 verso 8. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele. Olha, agora vem então todos os elogios, né? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Havia mal na época de Jó? Havia. Havia mentira, falsidade, engano.
Havia os que não eram tementes a Deus, claro, porque se Deus está dizendo que havia alguém que era temente, havia os que não temiam. Havia os que não acreditavam, havia os que levavam a vida alheios à salvação, à graça, ao perdão. Mas Jó, não. Jó era um homem íntegro, reto, puro, que se desviava do mal e temente do Senhor. Temente ao Senhor. Nós temos aqui mais um homem que Deus destaca de toda a sua geração. E ainda Deus diz no início, no meio do versículo diz assim, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Quer dizer, até poderia haver outros homens tementes a Deus, queridos. Até poderia haver outros justos, puros, íntegros, que se desviam do mal, mas parece que Deus está dizendo assim, olha, esse é o Mister Universo, o top dos tops é Ele. Depois tem outros, mas Ele é o mais, E quando Deus diz isso, queridos, se a gente for lembrar lá da história de Davi, quando Deus diz bem claro para o profeta que Ele vê o coração, Ele sabe das intenções. Então aqui quando ele estava descrevendo o caráter, o que se passava na mente e no coração de Jó, a gente pode entender que é realmente Deus olhando para o interior e exaltando aquilo que pode ser que os homens não vissem, não reconhecessem, não elogiassem, mas Deus elogia, Deus reconhece, porque Ele sabe, Ele sabia que Jó era assim. Não era uma capa, não era para bonito, não era porque a sociedade valorizava. Percebem? Era porque Deus valorizava. Era porque Deus valoriza homens e mulheres assim. Crianças, jovens e adultos assim. Esse era o estilo de vida de Jó. E a gente se pergunta, como será que Jó administrava seus bens, sua família? Como Jó administrava seu tempo, os dons que Deus tinha dado para ele? E quando a gente lê e conhece a história de Jó, a gente sabe que ele era preocupado em fazer as coisas junto com o Senhor. Em tratar das questões da sua vida de acordo com as orientações de Deus. Esse era Jó. Mas vamos andar um pouquinho mais e quem sabe pensar em alguém do Novo Testamento, né? Porque até então a gente está ainda no Antigo Testamento. Quero te convidar a gente ir lá para o livro de João. João, versículo 1. Quando será que nós vamos ouvir um elogio da boca de Jesus? Quando será? Quero te dizer que Natanael ouviu da boca do próprio Filho de Deus. Jesus estava iniciando seu ministério e João conta essa história que Filipe havia sido convidado por Jesus para segui-lo. Filipe. E Filipe era um judeu que estava esperando pelo Messias. E Filipe agora resolve seguir a Jesus porque ele entende que Jesus era o Messias esperado. Mas Filipe diz assim, mas e meu amigo Natanael? Ele também está esperando pelo Messias. Eu acho que ele também vai querer segui-lo. Vou lá contar para ele que a gente achou, que é Jesus lá de Nazaré. E foi isso que Filipe fez. Filipe foi a Natanael e disse bem isso para ele. Ó, Natanael, vamos lá. A gente achou, estou seguindo, vem junto. E no verso... E então sai da boca de Natanael algo que é até menosprezando a origem de Jesus. Mas pode vir algo bom de Nazaré? Foi Natanael que falou isso. Enquanto Natanael despreza a cidade de Jesus, a sua origem,
Filipe, então, ao ouvir isso, diz: vem e vê. Tira a prova com seus olhos. E Natanael foi. E em João 1:47, nós temos Jesus, então, vindo Natanael se aproximar. E Jesus, então, abre a boca, né? E diz a respeito de Natanael: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Eis um verdadeiro israelita. Eis alguém que é do povo de Deus, é verdadeiro. O que é a palavra dolo? Se a gente for ao dicionário, a palavra dolo quer dizer fraude, engano, mentira. Mas Jesus aqui olha para Natanael e diz: nesse não há dolo, não é engano, não há mentira, não há fraude. Esse não é um criminoso. Esse é um verdadeiro israelita. Esse guarda a lei do Senhor. Olha, será que o Senhor poderia olhar para a nossa vida e fazer algum dos elogios que fez a Enoque, a Noé, a Jó, a Natanael? Será que se hoje nós ouvíssemos a voz de Deus e Deus tivesse que descrever a minha e a sua vida, Ele traria alguns destes elogios? Não havia dolo, não havia fraude, não havia mentira. E sabe, gostaria de comparar o estilo de vida de quem Deus está elogiando na sua Bíblia, na sua palavra. É claro, são só alguns exemplos. Mas eles andavam com Deus, eles eram puros, justos, íntegros. Aqui faltaram algumas palavras, né? Porque senão a lista ia ficar muito grande. Se desviavam do mal. Queridos, o mal já existia. O mal já estava desenvolvido. E eles precisavam, cada um deles precisou se decidir. Eu vou fazer aí o que está todo mundo fazendo? Ou eu vou continuar seguindo ao Senhor de acordo com a Bíblia e de acordo com o que Ele está me revelando? Se desviavam do mal. Em outras palavras, faziam o bem. E recebem elogios de Deus. Em contraposição aos outros que não são nem mencionados. São só os outros. E os outros, a gente entende que são corruptos, são violentos, fazem o mal, gostam de fazer, não se arrependem, continuam vivendo essa vida. Tem gente que diz que é a vida louca, né? Continuam vivendo essa vida. São idólatras, não temem ao Senhor, honram outras coisas, transformaram a fama, transformaram o dinheiro, transformaram a beleza, transformaram qualquer outra coisa no seu Deus, menos o Deus Criador e o Deus que nos salva e nos redime. E então agora nós vamos para alguns conselhos bíblicos a respeito do nosso estilo de vida. Porque eu olho para esses personagens bíblicos e gosto de pensar que eles são heróis da fé. Porque não tenham dúvidas que eles precisaram viver pela fé, como nós precisamos hoje. E eles nos ensinam que é possível viver num mundo mau, sendo puro, íntegro, reto, se desviando do mal, ordenando bem nossa família, vivendo nosso trabalho com Deus, vivendo nossa vida com Deus, aplicando nossos recursos de acordo com a vontade do Senhor. Ou vocês imaginam que alguma coisa da vida deles era diferente disso? Se fosse, não teriam recebido os elogios do Senhor. Não teriam. Eu gostaria que a gente lesse junto. Então, mais 2 conselhos, né? Se você quiser abrir sua Bíblia, Filipenses 4, verso 8. É um versículo muito conhecido. Na verdade, é um suprassumo do que deveria ser a vida do cristão. Nós sabemos de cor, né? Vamos ler juntos? Vamos lá?
Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Por que será que a palavra pensar está em negrito ali? O que pensar tem a ver com o estilo de vida? Queridos, é no pensamento que tudo começa. É aqui. É a nossa mente que deveria comandar nossos hábitos, nosso comportamento, nosso caráter, nossas emoções. Ah, não, primeiro eu falo, depois eu penso. Não, primeiro eu sinto, depois eu penso. Não. Deus nos deu raciocínio, livre-arbítrio. Deus nos deu cognição para que todo o nosso comportamento, todo o nosso estilo de vida pudesse ser primeiro pensado, decidido, para que então virasse comportamento, para que então virasse hábito e transformasse nosso caráter. Então, se aquilo que é verdadeiro deveria ocupar nosso pensamento, aquilo que é honesto deveria ocupar nosso pensamento, antes que ocupe nosso comportamento. Porque se ocupar nosso pensamento, nossas decisões serão verdadeiras e honestas, nossas emoções serão verdadeiras e honestas, e então nosso comportamento será verdadeiro e honesto. E por consequência, nosso caráter será verdadeiro e honesto. Entendem? Entendem? Que o nosso caráter depende dos nossos pensamentos? Que a fonte das nossas emoções, das nossas decisões, do nosso comportamento é o nosso pensamento? E se ele for verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, então todo o resto também será. Mas isso é difícil, é claro que é. É por isso que nós precisamos cuidar do que vemos, de como conversamos, do que ouvimos, daquilo que ocupa nosso tempo. Ellen White diz que inclusive nossa recreação deve ser pensada para nos edificar e para honrar a Deus. Até nosso tempo de lazer, de entretenimento, né? Como hoje se diz. Mas muitas vezes a gente diz, eu só não quero pensar em nada. E muitas vezes a gente nem percebe que tipo de recreação, de entretenimento nós estamos ocupando o nosso tempo. Porque a mente também fica ocupada com isso. Mas até o entretenimento, até o lazer deveria nos enobrecer. Não deveria nos deixar cansados. Deveria nos deixar bem, felizes, renovados e nos edificar no Senhor. Nisso pensai, nisso pensai. Tudo que é verdadeiro, honesto, pensai, para que possamos agir de acordo com isso. E então nós vamos para o nosso último versículo bíblico, porção, né, da Bíblia, porque são vários versículos. Romanos. O autor aqui está falando de várias responsabilidades civis, inclusive, de cidadania nesse capítulo. Mas ele termina falando de salvação. Ele termina contrastando as obras das trevas e da luz. Ele termina nos chamando para ter um estilo de vida santo, justo, puro e que reflita o caráter de Cristo. Sabe, quando eu comecei a ler alguns livros de Ellen White e comecei a ver expressões do tipo ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo, é assim que o cristão deveria ter, é esse tipo de mente, esse tipo de caráter. Isso me impactou muito. Imaginem uma mente semelhante à mente de Jesus. Um caráter semelhante ao caráter dele. Mas é possível, porque é isso que a Bíblia nos chama, nos orienta, nos aconselha. Vamos ler Romanos 13.
E diz assim: e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-nos do nosso sono, porque a nossa salvação, queridos, está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Amém? Agora está mais perto. Mas já que nós estamos andando há mais tempo com Cristo, deveríamos estar mais consagrados a Ele, nossa vida deveria estar mais nas mãos dEle, e nós mais puros, mais dedicados, nosso coração e nossa mente mais verdadeira, mais justa, mais íntegra do que quando começamos. A noite é passada e o dia é chegado. E ficou uma tela e eu acabei não abrindo aqui. Vamos lá, Romanos 13, ok. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se a gente fosse pensar em que armas da luz nós tratamos hoje, seria a justiça, a graça de Deus, a integridade, a verdade. Tudo isso ligado ao Senhor, queridos. Porque nada disso longe de Deus é realmente possível. Nenhum valor humano longe de Deus é verdadeiro, é consistente. Porque só quem pode transformar o nosso coração verdadeiramente é o poder dele. Então, se nós deveríamos nos vestir de armas da luz, deveria ser com essas virtudes, com esse tipo de características cristãs. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, em desonestidades, em dissoluções, nem em contendas e inveja. Percebe que na vida do cristão não tem lugar para nada disso. Porque nosso olhar é outro, nosso propósito de vida é outro, nosso mestre é outro. Não tem tempo para esse tipo de coisa, porque nosso coração está em outro lugar, nossa mente está pensando em outra coisa, daí não dá tempo para isso. Percebem? E o último versículo 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e de seus desejos. Queridos, esse é o meu desejo para mim e para você nessa noite. Que nosso estilo de vida possa refletir a Cristo. Que nós sejamos tal qual Ele é, semelhantes a Ele, porque Ele é nosso Senhor e Salvador, porque Ele mora em nós, porque Ele transformou o nosso coração e nossa mente, Ele renovou o nosso coração e nossa mente. Que assim seja a sua vida, que assim seja a minha vida, que assim seja a vida da nossa congregação e da nossa igreja. Porque está muito mais perto o dia da nossa salvação. Muito mais. E nós estamos vivendo isso, nós estamos vendo isso. Que o Senhor possa realmente fazer morada em nosso coração. Que a nossa vida possa ser alvo dos elogios do Senhor. Mas se precisarmos de repreensão, se precisarmos de poder para corrigir qualquer coisa, que também nossa vida seja alvo desse olhar amoroso e do poder de Deus, que pode tudo, pode corrigir, pode perdoar, mas também pode nos olhar e nos elogiar. Queridos, que a nossa vida possa refletir a vida do Senhor Jesus, a mente e o caráter dele, até que ele venha. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor nosso Deus, bom Pai, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de passarmos pela vida de tantos personagens reais, que escolheram andar contigo, Senhor. Que escolheram uma vida justa, santa, boa aos teus olhos, Pai. Que se desviaram do mal e fizeram a tua vontade.
que te escolheram como Senhor e Salvador, que temeram a Ti, Senhor, e que foram fiéis, Pai. Obrigada porque a vida deles está registrada aqui, Senhor. E, Paizinho, nesse momento nós queremos pedir que o Senhor olhe para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa igreja, Pai. E nós queremos pedir perdão, Senhor. Perdão quando nós nos desviamos dos Teus caminhos. Perdão quando nós não acreditamos, quando nós não exercemos fé naquilo que precisávamos, que é em Ti. Nos perdoa, Senhor. Mas, Paizinho, nos traz bem junto a Ti, ao Teu coração, aos Teus braços de amor. Renova nosso coração e nossa mente, Pai, para que possamos andar nos Teus caminhos, Senhor. Consagra a nossa vida. Nos dê Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos entender aquilo que Te desagrada em nossa vida, Senhor. E para que possamos ter poder para entregar tudo aquilo que não é Teu, para deixar tudo aquilo que não é Teu, deixar qualquer pecado e tudo aquilo que nos afasta de Ti, e realmente ser completamente Teus e entregues a Ti, Senhor. Por favor, conduza a nossa vida, Pai. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.